Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 1, Bahia também 1, que acaba de acontecer lá em Salvador, na Bahia. Eu tô colocando esse título aí para dizer que o jogo do Inter foi um ponto positivo e fazendo meio que, brincando com as palavras, colocando que o ponto conquistado acaba sendo positivo e o Inter também tem um ponto positivo. A atuação não foi lá grande coisa, vamos ser sinceros, a atuação ela foi bem ok, mas que teve pontos importantes pra gente colocar e dizer, opa, peraí, tem algo, tem um caminho, tem um começo de conversa aqui do técnico Roger Machado. Isso não é tentar assim dizer, eu sei que toda hora vai ter alguém que vai dizer, pois é, mas o problema não era o Kudê, mas pois é, cara, eu não sei se o problema é o Kudê ou não era o Kudê, ou se é o Roger ou não é o Roger. Mas o Roger, vamos combinar, tá na primeira partida dele efetivamente como treinador do Inter. Ele assume, tem um jogo contra o Botafogo perdido no meio de duas decisões, uma queda pro Ju e depois tinha o Rosário, aí coloca o Rosário numa situação completamente diferente e agora é que ele tá começando a sua vida. E por isso eu me sinto confortável para dizer, tem um ponto positivo. E sim, eu escolhi ver o lado positivo da história e o caminho que o Internacional começa a trilhar, começa a seguir a partir de agora. Na KTO, quem botou 1-1 se deu bem. Inter e Bahia, 1-1 foi o resultado. Se tu colocou empate, se tu colocou que o Borré marcaria, se tu colocou, cara, que ambos marcam, olha, tinha várias possibilidades de ganhar do sueco nessa daí. Insisto, era só colocar, ó, vai ter gol do Borré, ou ambos marcam, ou vai ser empate. Cara, são várias as formas de brincar por lá. Se tu quiser também, kto.com, te registra com o código JBFilho. Esse código vai te dar uma free betzinha, uma bonificação em cima do valor que tu começar a brincadeira por lá. E aí tu pode brincar e te divertir, sabendo que é com responsabilidade, ninguém precisa fazer loucura, ninguém tem promessa de ficar rico da noite pro dia, a KTO não é pra isso, é pra tu tratar como entretenimento e tirar onda com seus amigos que tu tira bem nos palpites, beleza? Gente, vamos lá. A primeira situação, o Inter tá mais claro que tem um problema físico no elenco, né? Acho que não precisa a gente colocar aqui sei lá, é nítido. Quem é mais avisado talvez pense o seguinte, os caras não estão correndo, ou os caras não estão dedicados. Não, os jogadores estão dedicados. Os jogadores do Inter estão tentando. Mas nitidamente existe um problema, existe uma situação que, velho, eles não chegam, eles não conseguem. E várias vezes não é porque eles não querem, é porque eles tentam e o condicionamento físico tá lá embaixo. Então esse é um ponto que precisa ser corrigido. Aí agora tem Paulo Paixão, tem uma comissão técnica nova, tem o João Goulart, que é um preparador físico do clube. O Inter tá procurando um auxiliar técnico permanente, mas, por exemplo, já tem um preparador físico permanente, uma pessoa que tá lá. Essa galera vai ter que melhorar a questão física, porque nitidamente tem um problema. E eu nem vou só colocar aqui a culpa do Kudê, porque o Kudê agora é passado no Inter, mas pode ser até pela enchente, pelo tempo parado, pelos muitos jogos, que na verdade todo mundo tá jogando no mesmo jeito, e agora o Inter já sabe que só tem o Brasileirão, então não vai ter mais esse problema de muitos jogos. Mas enfim, claramente tem essa questão aqui da questão física, eu acho que a gente precisa saber disso antes de qualquer avaliação. O Roger coloca um time organizado em campo, tá? Ele faz uma linha de 4 defensores, Mercado e Robert Renan na zaga, o Mercado vai bem, acho até que daqui um pouco pode se firmar novamente como titular. Ele, por muito tempo, foi o melhor zagueiro do Internacional. Tem o Bustos na direita, o Bustos não tão destaque como antes, mas o Bustos na direita porque ainda é o melhor. E o Bernabé na esquerda, e a gente vai falar sobre ele na sequência. 2 volantes, Bruno Henrique e Bruno Gomes. Aí abre na direita o Borré, invariavelmente o Borré estava por ali. Centralizado o garoto Gabriel Carvalho. Na esquerda o Wesley, Ener Valencia no ataque. Em vários momentos, o Inter fazia pequenas alterações táticas, como, por exemplo, o Borré se juntando e fazendo uma linha de 2 atacantes com Ener Valencia. E assim foi. Mas vamos lá, questões aqui importantes, tá? É um time organizado. Isso dá pra ver, assim, dá nitidamente pra ver que tem cada um na sua. Mas o Inter tem vários outros problemas. O primeiro tempo, o Inter sai perdendo por uma bola parada. E aí a questão é o seguinte, o Roger chegou mudando o jeito de jogar, de marcar a bola parada. Ele faz marcação por zona, tá? Basicamente a maioria por zona. O Roger até vai dizer que é mista, porque ele coloca alguns jogadores para atacar a bola e outros coringas que podem até fazer a defesa. Mas basicamente é cada um na sua zona. Dá pra tu entender. Tem a marcação individual homem a homem, que é muito tradicional no Brasil, que é, pô, ó, eu pego esse aqui, tu pega aquele lá e cada um fica no seu, e aí o Renato faz isso no Grêmio. Pô, até porque ele diz assim, cara, se tu tava marcando, sei lá, deixa eu pensar, um jogador do Bahia, o Gilberto, lateral do Bahia, tava na área e aí o Borré pegou ali, o Gilberto, se quem fez o gol do Bahia foi o Gilberto, quem falhou foi o Borré e fica fácil de definir.
O Roger não faz isso, porque ele acha que é muito fácil tu perder o marcador, ele coloca cada um na sua zona. E aí cada um fica num setor, um no primeiro poste, outro no segundo, outro mais pro meio, outro mais pra cá, outro mais pra lá e tal. E aí todo mundo cobre a sua zona. Só que pode acontecer exatamente o que aconteceu nesse gol, que é o Borré estava marcando um cara que estava na zona dele e um outro se deslocou e veio também para a zona dele. Na teoria, o Borré tinha que ter largado aquele cara que ele estava marcando e ter impedido aquele segundo de cabecear porque a bola estava vindo e ele ficou marcando só um homem e esqueceu de olhar a bola. E isso, obviamente, é um problema que precisa ser treinado, que precisa ser melhor ajustado, que precisa ser melhor adequado. A questão é, Borré falhou. E o Inter ainda precisa ajustar essa bola parada, que é um grande problema que acompanha o Roger. Pelo menos eu não vou mentir pra você aqui que eu acompanhava em detalhe a campanha do Roger fora daqui, no Galo, no Palmeiras e tal. Mas quando estava no Grêmio sempre foi um problema, tanto é que um dos pontos que o Renato se falou era, ó, o Renato chegou e ajustou duas coisas. O Ramiro, que ele melhora no time do Grêmio pela direita, e também a bola parada, e aí o Grêmio automaticamente embala e vai pro título da Copa do Brasil. Esta é uma questão que lá atrás se falava e que agora a gente está vendo no começo de trajetória do Inter. Mas, cara, vamos lá. O Inter sai perdendo por essa falha. Tem o Bernabé como destaque do primeiro tempo, o cara mais positivo. Mas, por exemplo, no ataque, tanto o Valência como o Borré não estão jogando o que sabem. Não estão, absolutamente. O ataque do Inter com Valência e Borré não estava acontecendo. Valência sai da partida, inclusive, e não deixa saudades. Eu sei que o Borré, ele faz o gol e a gente vai jogar a régua dele lá pra cima e é justo, tá? Porque é do gol. Mas, principalmente no primeiro tempo, não estava jogando bem. A gente viu a chance, teve a chance de ver Gabriel Carvalho. 16 anos apenas, a maior joia das categorias de base do Inter, cria das categorias de base desde o começo aqui, um menino do Rubem Berta, em Porto Alegre, né? E aí, o mesmo bairro do Luiz Adriano, eu sempre troco o bairro dele, não é Rubem Berta, é Bom Jesus. Gente, ele é de Porto Alegre, tá? Então fica um abraço para ele aqui, é a Bom Jesus. O Gabriel, o que acontece? Ele foi discreto. Ele não conseguiu jogar, ele ficou centralizado, ele tentou fazer alguma coisa, mas ele mais olhou o jogo do que qualquer outra coisa. Beleza, agora a gente precisa lembrar dessa situação que sempre se fala, que os treinadores sempre vamos dizer assim, às vezes até se escondem, mas muitas vezes tem razão, não vou negar, dizendo o seguinte, eu não coloco o jogador garoto em campo porque a mesma imprensa ou a mesma torcida que pedem para colocar garotos, quando o cara não vai bem em uma, duas partidas, estão crucificando ele. Então, gente, vamos lá. Sem crucificar. O Gabriel foi discreto, ele não conseguiu jogar o que se imaginava e nem mesmo fez a única jogada, por exemplo, que se sabia de um jogo contra o Vitória, foi o cara que fez lá atrás, era aquele empate com aquela derrota, mas que ele fez o jogo e tal. Ele fez o lance do gol do Inter. Eu não vou falar nada sobre ele. Tá tudo bem. Ele entrou, foi discreto, registro aqui, mas ninguém vai criticar, na minha visão, tá? Eu acho que a gente não tem que criticar, a gente não tem que fazer avaliações mais profundas, tem que deixar. Vai deixando, vai dando chance. Bom, daqui um pouco, não aproveitou, não conseguiu, tá bom, não tá pronto ainda, volta, fica na base, ganha um pouco mais de experiência e quem sabe retorna pro principal. Mas eu estou aqui refletindo com vocês que eu penso que na minha visão tem que ser feito exatamente o que a gente sempre é cobrado, dizer, não dão chance para garotos. Mas o Roger deu chance para garotos. Por quê? Ele tira o Gabriel Carvalho e bota o Gustavo Prado, que é um garoto. E aí ele vai pro ataque, coloca o Lucas Drummond também, o Lucas Drummond vai pro ataque no lugar de um Ener Valencia que estava até então inoperante. E o gol sai justamente com a participação desses dois. O gol é do Borré, mas é o Gustavo Prado que vai para a linha pra zona de tiro, né, na ponta esquerda, traz pro meio, na entrada da área, bate. O goleiro deles, é verdade, dá um rebote que se fosse um dos nossos aqui no Rio Grande do Sul a gente já tá criticando. Ele espalma pro meio, o Borré não tem nada a ver com isso, ele recupera a bola e faz o gol do Inter. E aí a média do Borré vai lá para cima porque o cara foi contratado para fazer gol e ele entregou o gol. Beleza. A atuação, o próprio Borré admitiu no jogo passado que não estava conseguindo ter o nível de desempenho que ele gostaria, mas se ele faz o gol, ele pelo menos entrega um pontinho, e esse ponto é positivo, insisto, tô tentando olhar pelo lado positivo pro Inter. Mas preste atenção, o próprio Lucas Drummond, com toda esse bafafá das últimas horas, o Magrão soltando nota para se defender de acusação de que ele empresaria ou participa de alguma maneira da vida do Lucas Drummond, o Lucas Drummond chega lá e ele participa ativamente do gol. Mas como? Ele impede, eu sei que isso ainda é pouco, mas é um começo, ele como centroavante, ele tá ali e ele impede o cara do Bahia de chegar na bola. E só pela presença física dele, por jogar o corpo e dividir com o cara, de mostrar interesse pela jogada, o Borré consegue chegar na bola antes do zagueiro deles, que foi brecado pelo Lucas Drummond, e aí o Borré vai lá e faz o gol.
Eu insisto que isso é pouco, não é isso que vai decretar se o cara vai dar certo no Inter ou não, mas é mais um pontinho dele que tem aí 2, 3 jogos e chegou. Bom, deu uma assistência contra lá em Criciúma, naquele outro jogo que ele foi bem, deu assistência, agora participa do lance do gol. Enfim, pode ser uma situação interessante pro Lucas Drummond. Gente, eu repito o que eu tô dizendo desde o começo aqui desse vídeo. O empate é um sinal de melhora, porque o time do Inter é bem organizado e taticamente sempre se mostrou cada um sabendo fazer sua função. O time do Inter teve uma situação de ir buscar um placar que não estava favorável. É verdade que antes podia ter tomado gol, é verdade, o Bahia também teve suas chances, mas enfim, é o Bahia na sua casa, que agora tem os caras no banco do nada, veio o Everton Ribeiro para campo. O Iago, aquele lateral do Inter, é deles, sabe? Tem muitos bons nomes do Bahia que é do Grupo City, a gente já sabe. A expectativa é por isso que eu disse, de um novo Inter, que começa no final de julho. Mas a gente tá com uma expectativa interessante de dizer, opa, peraí, tá recomeçando a temporada pro Internacional. Tem são 23 jogos agora que o Inter tem pela frente no Campeonato Brasileiro. Para tentar título, sinceridade, eu não acredito mais. Mas numa dessas dá para tentar uma arrancada e garantir uma Libertadores, um G4, um G6 para a Libertadores do próximo ano. Talvez isso seja a realidade. É o ponto positivo que eu tô tentando tirar para a torcida colorada. E aí, o que tu pensa dessa história toda? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.